Ele veio, foi o Pai que nos enviou, para nos ensinar a caminhar com Ele de forma positiva e cada dia nos melhorarmos. Então, todos os dias, quando nós lemos o Evangelho, às vezes sozinho em casa, é muito bom, é ótimo, formidável. Mas quando nós nos reunimos em grupo, nós lembramos exatamente disso. Todas as vezes estivermos juntos, pensando em mim, orando, eu estou presente, eu estarei convosco. Então, nessa hora, a gente tem vontade de gritar assim: é amigo, meu querido. Como nós abraçamos uns aos outros, nós temos vontade de abraçar Jesus nessa hora, porque comumente ele vem nos trazer o conforto do seu Evangelho, nos ensinando a caminharmos melhor, e nós nos esquecemos. Lá de fora, ficou lá fora. E quando nós estamos aqui, nós estamos com Ele. Neste minutinho a gente fica, porque a gente passa o dia inteiro com a cabeça em outros problemas. Mas no domingo de tarde nós estamos aqui conversando com Ele, pedindo que Ele nos abençoe. Então nós vamos dizer a Ele assim: Jesus querido, Mestre amado e Senhor nosso, é com alegria que nos reunimos em Teu nome mais uma vez. E sentimos a Tua presença morar através dos nossos anjos de guarda e protetores, através dos nossos amigos espirituais que nos ajudam sempre. A confiança e o amor aumentam nos nossos corações. E quando chegamos para iniciarmos uma nova semana, nós nos sentimos felizes por estarmos aqui. Por isso te dizemos muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela paz, pela tranquilidade, pelo amor que existe nos nossos corações e o propósito de acertarmos a nossa caminhada contigo. Abençoa a nossa casa, que nos recebe, nos acolhe. Abençoa a todos nós, para que tenhamos a força suficiente de enfrentarmos todos os problemas que surgirem na nossa caminhada, mas sempre felizes, porque sabemos que estás conosco. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Abençoa os nossos lares, abençoa aqueles a quem amamos, mas também aqueles a quem não simpatizamos. Que eles sejam abençoados para que melhorem nós e eles, cada dia, cada hora. Permite, Senhor, que a Tua misericórdia desça sobre a terra, abençoando a todos os que sofrem. E permite que nessa tarde possamos receber a lição do Teu Evangelho maravilhoso, a bênção dos esclarecimentos da ajuda. Portanto, Senhor, te pedimos permissão e declaramos aberta a nossa reunião na tarde de hoje. De início, nós vamos ouvir a nossa irmã Elizabeth e depois o nosso irmão Jacó no comentário do Evangelho. Nossa irmã Elizabeth fará o hoje na tarde de hoje. Vai falar. Meus irmãos, boa tarde. Muita paz para todos. Sejam sempre todos bem-vindos. É com alegria que nós aqui estamos, como disse a nossa irmã Aguilar, para ficarmos um tempinho com Jesus Cristo. Nós sentimos assim profunda alegria quando nós estamos ao lado do Senhor, que nos trouxe tantas notícias salutares para o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar espiritual. Hoje nós vamos ler a lição 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Alegria Cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quem nos disse isso foi Jesus. Quem fez essa anotação foi João, no capítulo 16, verso 20. E Emmanuel comenta esse versículo dizendo assim: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade vos digo,
que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírio e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer capricho satisfeito, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdesse na ilusão e chegasse à vida real com valioso patrimônio de estados e edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para as júbilos imortais. A lição em si, ela tem um cunho de poesia, né? Quando Emmanuel vem falando justamente das desditosas ou desditosos sofrimentos que nós conhecemos, e ele evidencia aqui o do nosso irmão querido Jesus Cristo, né? No primeiro parágrafo das anotações de Emmanuel, ele já evidencia como foi o comportamento dos discípulos diante do sacrifício de Jesus por todos nós. Eles ficaram muito tristes quando souberam que Jesus Cristo teria que passar por todos aqueles momentos difíceis, né? Aqueles momentos dolorosos. E não conseguiram disfarçar a dor, e alguns ficaram até desapontados, porque como nós outros, só entendiam as vitórias palpáveis e visíveis no nosso plano, da nossa condição limitada de criaturas humanas. E só que Jesus, no seu trabalho, no seu messianato, se dispôs a cumprir a sua missão com muita serenidade e nos exortou a todos, enfatizando que o lamento, a tristeza, tudo isso que muitas pessoas se deixam levar, chegando ao ponto, às vezes, de se tornarem até pessoas depressivas, ou se sentirem abandonadas, ou sentirem grande amargura, tudo isso em breve tempo se transformaria em alegria. Porque Jesus nos exortou assim, porque ele tinha essa certeza, porque ele tinha e tem essa certeza, e a confiança no Pai Celestial, como ele sempre que falava ao público, ele estava sempre mostrando que ele era o Filho de Deus, e que Deus trazia para ele toda a sua fortaleza na fé que ele tinha. Ele exemplificou isso diante dos homens com muita naturalidade, e é isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. Ainda que sejamos frágeis, nos sentindo enfraquecidos diante de algumas situações, em nenhum momento nós devemos perder a nossa fé. Até porque, que nós queiramos ou não,
nós passaremos sempre pelos processos de algum sofrimento ou de alguma amargura. Isso não quer dizer que a gente vai passar o resto da vida crendo que para sermos felizes precisamos sofrer eternamente. Muito pelo contrário, isso quer dizer que nós precisamos lutar sempre, ter sempre uma disposição de buscar também as nossas alegrias, de buscar também as nossas vitórias. Tem um ditado popular que diz assim, que depois da tempestade vem sempre a bonança. E apesar de ser um ditado popular, ele tem o seu cunho verdadeiro. Se nós observarmos uma tempestade grande, com chuvas torrenciais, não sei nem como é a palavra, ela vai trazer no momento daquela chuva muita dificuldade para quem está envolvido no processo. Mas depois, quando a chuva passa, o sol aparece, aí tudo novamente começa a se colocar no seu lugar. Ainda que com muito sacrifício, mas a própria natureza nos ensina como nós devemos nos comportar, né? É uma lei que nos ensina a esperar, né? Quando nós passamos por essas chamadas dificuldades, aflições, sofrimentos e outras tantas coisas que nós precisamos passar, nós temos que esperar para que depois de tudo venha a transformação, venha a modificação e as condições da própria natureza, né? Da nossa própria vida, de como nós vivemos, com quem nós vivemos, com quem nós estamos. E aí nós vamos sempre encontrar uma luz. Vamos ter sempre um novo posicionamento para que a gente encontre a nossa etapa de felicidade, o nosso momento de alegria, o nosso momento de paz, né? Nós temos no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso convívio com os nossos familiares, encontramos, às vezes, as pessoas criticando os pais porque são rígidos com os filhos, porque educam seus filhos de forma muito rígida, porque marcam para eles horários para estudar, horário para brincar, horário para se alimentar, e ensina a ter um bom comportamento na escola, em casa, na rua, e de certa forma isso gera uma crítica. Mas depois de todas as disciplinas que os pais dão aos seus filhos para que eles tenham uma boa conduta, até parece que naquele momento o filho sofre, né? Acordar cedo é muito ruim para ir para a escola. Se for um dia de chuva, é muito ruim ainda mais. Mas é preciso que ele acorde cedo, que ele durma cedo, acorde cedo para ir para a escola. É um momento difícil para a criança, mas no futuro ele vai ser um adulto disciplinado. No futuro, ele vai ser um adulto que não vai ter mais aquela irresponsabilidade. Ele vai ser um adulto responsável, vai ser um homem e vai ser uma mulher de Deus, né? E tem uma música que tem uma frase que diz assim, você é responsável por quem cativou. Então, quem é que nós cativamos? São aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. São aqueles que, não só os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares na próxima, mas até uma amizade, até a nossa conduta diante da sociedade é uma forma de cativar, é uma forma de ensinar. E quando a gente ensina dessa forma, nós somos responsáveis pelo que cativamos. Então nós temos que ter todo o cuidado para sabermos que quando precisarmos passar por um momento difícil, certamente que lá na frente a gente vai ter a alegria que nós precisamos. Continuando, Emmanuel confirma as notícias do Evangelho, que ele fala das perseguições dos profetas, dos próprios discípulos, né? Que muitos foram levados ao martírio, né? Passaram por muitas lágrimas, muitas dores, muitas amarguras. Mas ele enfatiza também que todas as injúrias e todas as aflições que estes sofreram podem ser vistos como alicerce de uma vida superior, né? De uma vida repleta de alegria. Porque se nós formos construir, um engenheiro, por exemplo, precisar construir um edifício, ele jamais vai construir esse edifício começando pelo teto. Ele tem que começar pelo alicerce, né? Ele tem que fazer todo o seu plano de alicerce para poder levantar um edifício. Assim é a nossa vida. A nossa conduta geral da nossa vida tem que ter aquele alicerce. Então, se algum de nós passamos por algum tempo
por alguns sofrimentos, isso quer dizer que é um alicerce para que no futuro nós tenhamos uma vida melhor, uma vida mais tranquila. E se nós atentarmos para o lado positivo, vamos sentir que para alcançarmos o progresso espiritual que almejamos, é preciso passar por muitas preocupações, muitas dificuldades, já que esta é ainda a nossa condição de encarnado. Nós não estamos aqui na condição de santos ou de anjos. Muito pelo contrário, estamos almejando, estamos palmilhando. Isso quer dizer que o nosso momento é agora, que nós temos que lutar agora, com toda alegria, com toda confiança, para em vidas futuras, ou em vida, na própria vida, a gente já tem uma condição evolutiva, uma condição de progresso bem melhor do que a que nós estamos vivendo hoje, né? Porque a de hoje, eu acredito que seja até uma vida mais tranquila perante tantas outras que nós tenhamos adquirido como experiências do passado, né? Os mártires da época passaram por provações dolorosas, né? Muitos que nós conhecemos, como Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá. Eu falei aqui da época, mas da época antiga, ainda do tempo de Jesus Cristo, mas nós tivemos também em nossa época, né? A nossa irmã Dulce, né? O nosso Chico Xavier, nós sabemos que para conseguir alicerçar a sua vitória, a sua vida, a sua alegria, para transmitir uma luz diferente, ele precisou lamber feridas ao pé da letra. Não é nada ver a ferida da boca para fora, não. Mas ele cumpriu a sua missão. Fez isso com simplicidade. Nós hoje não precisamos lamber a ferida da perna de ninguém para que essa perna seja curada. Hoje, quando nós precisamos curar alguém, nós já temos os recursos do passo magnético. Quando nós estudamos, fazemos os nossos cursos, procuramos transmitir o que temos de melhor ao nosso irmão que vem buscar ajuda. Então, a gente não precisa mais lamber a ferida ao pé da letra, mas nós precisamos ainda lamber as feridas do egoísmo, do orgulho, da vaidade e buscar sarar tudo isso transformando em simplicidade, transformando em verdadeira alegria de servir, para que assim a gente realmente tenha a alegria cristã que Jesus nos ensinou nesse pequeno versículo, né? Que Deus possa nos ajudar e que a gente possa continuar a nossa luta assim, procurando servir e procurando ser feliz. Não acreditar que a vida é só para sofrer, de forma nenhuma. Nossa vida é para lutarmos com a certeza de que nós vamos ser felizes. Muita paz para todos. Boa tarde. Estejamos todos bem. Nada melhor do que isso. O tema de hoje, da tarde de hoje, é um tema, de uma certa forma, extremamente falado, conhecido, comentado. E às vezes a gente ficar falando sobre um tema que é muito comentado, fica um pouco difícil, porque vai falar o que do que todo mundo já falou? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. E normalmente quando a gente escuta falar da porta estreita, a primeira imagem que vem é que é uma porta muito mais estreita do que ela é. Começa logo a complicação por aí. A gente começa a criar a imagem da porta, e a gente perde as outras referências. Essa porta ela vai ter que dar entrada em algum lugar. E então a gente já começa logo uma projeção. Como isso é coisa de Jesus e é coisa de religião, então essa porta só pode ser uma porta para levar para o reino dos céus. Então a porta do reino dos céus é estreita. O que seria aqui para nós uma situação muito complicada para a gente aceitar. Por quê? Se o céu é o lugar para irem as pessoas que são filhas de Deus, como é que Deus achou de fazer uma portinha pequena para um lugar tão grande? Será que Deus errou no tamanho dessa porta? Será que essa porta é tão estreita, ou esse entendimento foi dado de uma maneira que foi entendido e registrado por Mateus de uma maneira estreita? Ou será que Jesus tinha uma outra proposta quando colocou a porta estreita? A partir daí a gente poderia conjecturar um monte de coisa.
Para não ficar só em conjecturas, eu gostaria de fazer uma coisa parecida com o que a Beta acabou de fazer agora aqui com a leitura de Emmanuel, do Espírito Emmanuel. Veja bem, estamos em Mateus. Mateus, no capítulo 17, versículos... nem me lembro mais, versículo 13 e 14. Ok, Mateus, capítulo 7, 13 e 14. A primeira coisa que eu queria, para poder entender o contexto da porta, era saber em que contexto isso foi colocado. E normalmente a gente não vai atrás do contexto. A gente já fica preso na imagem da porta. A porta é estreita. Quem quer ir tem que passar na porta estreita. Eu estava ouvindo um comentário de um pastor a respeito disso, e ele disse assim, a porta é estreita porque você tem que passar por ela sozinho. Eu digo, nossa, agora complicou mais ainda, porque já era estreita, e agora você ainda tem que ir sozinho. Será que realmente era isso que Jesus queria dizer? Não, você vai passar na porta estreita, mas ela é estreita, portanto emagreça. Nossa, e para o mundo de hoje a coisa complica. Porque apesar de que a moda diz que é para todo mundo ser magro, parece que está todo mundo sendo cada vez mais gordo. E essa porta sendo estreita demais, a gente está complicando a nossa vida. E o pior é que eu não posso nem levar ninguém comigo, porque ela é tão estreitinha que só dá para passar um. E aí a gente fica assim, e se eu me lembrar do meu filho, quer dizer que eu tenho que ir sozinho, passar na porta estreita sozinho, ainda tenho que deixar o meu filho para trás, a minha mulher, a minha mãe, o meu marido, o meu noivo, o meu ente querido, quer dizer que eu vou ter que chegar lá sozinho. Não, mas não é você entrar sozinho, é você entrar sozinho. Ah, entendi. Quer dizer que não é eu entrar sozinho, é entrar sozinho. E a gente começa a se perder nessas divagações filosóficas. Ok. A minha proposta, então, é a gente tentar entender de onde foi que veio essa história dessa porta, para a gente tentar entender o contexto. Jesus começa, o Mateus começa registrando no capítulo 7, dizendo assim, primeira frase, versículo 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Julgar é sistema de análise. Análise é sistema de comparação. Comparação pede referência de uma coisa com outra. Bom, Jesus já está dizendo que eu não julgue, mas na hora que ele diz que a porta é estreita, eu já tenho um julgamento que quer dizer que tem uma porta larga. Então, será que ele estava dizendo que era para eu não considerar nada, simplesmente procuro onde está a porta estreita e vou, sem nem ao menos pensar sobre isso? Se ele já começou dizendo que eu não julgue, então é porque ele estava dizendo que era para eu não analisar, ou o não julgar neste caso, seria provavelmente o não condenar, não partir de uma partida já condenatória. E parece que é isso, porque no versículo 2 ele diz, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Bom, porta, julgamento, medida. Já começam a perceber que tem alguma coisa que isso não está tão solto desse jeito. Não julgues para não ser julgados, porque com a mesma forma com que julgares, serás julgado. Bom, mas eu não tenho como não julgar. Se eu olhar para uma pessoa e achar que a pessoa é bonita, eu dizer que ela é bonita é um julgamento. Eu dizer que uma pessoa é mais velha do que outra é um julgamento, porque isso é uma análise. Eu dizer qualquer coisa do que quer que seja é um julgamento. Portanto, ele não poderia estar contra o julgamento, mas talvez advertindo do que eu vou julgar e com que critérios. Com que critérios você pode dizer que uma pessoa é bonita ou é feia? Quais são os seus critérios? Se nós voltarmos 200 anos na história da nossa civilização, há 200 anos todas as melhores fotos ou gravuras ou desenhos de mulheres eram de mulheres gordas. Aí 200 anos depois, as fotos agora são de mulheres magras, terrivelmente magras. Eu vou dizer então que o belo é considerando-se o tempo de hoje ou o tempo de há 200 anos. Há 200 anos estaria tudo invertido. E então quer dizer que há 200 anos estava tudo errado e agora está tudo certo? Ou será que agora está certo para o agora e o ontem esteve certo para o ontem? Então eu posso fazer análises, eu posso comparar, eu posso compreender. Quando a gente vai estudar religiões ou filosofias, onde é que a gente esbarra? No momento em que a gente deixar de comparar.
Eu posso entender qualquer religião de qualquer época do mundo. Se eu fizer um estudo comparativo, eu tenho que imaginar na época o que havia, quais eram os sistemas sociais, quais eram os sistemas econômicos, quais eram os sistemas políticos vigentes, para eu poder entender por que alguém na sua religião, lá de 2000 anos, por exemplo, colocou determinados preceitos. Eu tenho que ter um julgamento. Porque senão eu vou julgar com os meus critérios de hoje, e os de hoje não batem com os critérios de 200 anos, que muito menos vão bater com os critérios de 2000 anos. Então eu acho que Jesus não estava dizendo não julgues, mas ele queria advertir com o cuidado que a gente deveria julgar, para não julgar errado. Porque eu posso lhe condenar sob uma ótica que não é boa. E é aí onde o julgamento entra errado. Quantas vezes a gente faz na nossa vida um julgamento errado? Você chega em casa, uma pessoa atende o telefone na sua frente. Oi, meu amor, tudo bom? Olha, eu estava com tanta saudade de você. Ah, Jesus, que coisa boa que você me telefonou. Eu já não suportava mais. Só que quem está falando, por exemplo, é o homem, e quem está assistindo a conversa é a mulher. Essa conversa vai ter um julgamento complicado. Porque a mulher vai ficar... E com razão, ela quer logo saber. Você está chamando de meu amor, estou morrendo de saudade, que bom que você ligou. Sim, mamãe, a bênção, até me esqueci de dar a bênção. Eu fiquei tão feliz em ouvi-la que eu me esqueci de pedir a bênção. Ah, é sua mãe que já foi embora, acabou o julgamento. O julgamento ele é errado, portanto, não é pelo fato em si, mas são as conjunturas com que o fato acontece, ou com o fato que seja observado. Então Jesus diz, cuidado, porque com o mesmo juízo que você julgar, essa será a referência para julgá-lo. Se você julga alguém com uma implicância de conhecimentos muito alta, depois você vai ser cobrado com essa mesma insistência. Se eu perguntar para um menino que começou a falar quanto é 1 mais 1, ele vai ficar olhando para mim e não vai ter a mínima noção do que eu estou falando. Mas daí a 2 semanas o menino chega para mim e diz assim, papai, 1 mais 1 é 2. Nossa, que esse menino é um gênio! Por quê? O menino com 1 ano e pouquinho já sabe quanto é 1 mais 1. Eu posso considerá-lo um gênio. Mas um adulto que pergunta quanto é 1 mais 1, ele vai na minha cara e vai dizer que é zombi minha. Você acha que eu não sei quanto é 1 mais 1? Ido por critério. Seja por aí que Jesus está dizendo. Queiro no e não rave que está no teu olho. Observemos que Jesus não está condenando o julgamento, estava dizendo, cuidado quando você julgar, porque você não pode fazer um juízo além do que você suporta. E não o juízo pelo juízo que estaria descartado. Se é assim, jamais advogado, promotor, juiz, não teria nada disso. Quem era que ia analisar qualquer fenômeno para dar um veredito? E aí ele complementa, ou dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, tens um atraso. Aí Jesus, uma palavra, hoje se agir contra alguém é grave. Mas ele, hipócrita, tira primeiro a trave do então gás para poder tirar a traveiro do olho do teu irmão. No versículo 6, começa a coisa a entornar. Não santo, nem lançou vossas pérolas, para não acontecer que aos pés e voltando-se vos pedacem. Nossa, Jesus então fez algo impressionante aqui. Ele acabou de julgar que cão não pode receber coisa santa e que porcos não podem receber pérolas, porque os porcos podem pisar nas pérolas, elas vão cravejar nas patas, e quando os porcos vierem, ou seja, ele já transformou os porcos em animais selvagens, e os porcos virão e nos destroçarão com as pérolas, com os diamantes que eu dei para os porcos. Que imagem forte foi essa que Jesus deu quando ele começou dizendo, não julgueis. Vejam como quando a gente começa a tentar entender o Evangelho, num primeiro momento parece que vai complicando tudo. A gente pega o hábito de pegar uma frase e tirar todas as conclusões sem entender no contexto. E aí, depois disso, subitamente Jesus parece que mudou de assunto. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Nossa, mas Jesus agora fez uma viagem. Ele disse que não é para julgar. Porque quem julgar vai ser julgado do mesmo jeito. E você depois está vendo um argueiro no olho do seu irmão, você tem o seu uma trave. Deixe de ser hipócrita. Primeiro ajeite o seu olho para depois ajeitar o do outro. Porque você não pode dar coisa santa aos cachorros.
Porque ele queria dizer que eram os cachorros que eram condenados? Não. As coisas santas são para quem é santo, porque tanta gente poderia entender cachorro, animal, como poderia entender cão no sentido pessoas perdidas ou pervertidas. Todos os dois métodos, todos os dois modelos são lícitos. E aos porcos não dê pérolas. Lógico que o porco não usa pérola. Apesar de que hoje em dia já tem gente criando porco como animal doméstico e está colocando pérolas na coleira dos porcos. Mas, literalmente, talvez não fosse a melhor coisa. Logo em seguida ele diz, peça que vai ser dado a você. Busque que você vai achar. Bata que abre. Porque todo mundo que pede recebe, todo que busca acha e todo que bate abre-se. É pouco? Não é pouco. Ele ainda disse assim, ou qual é de vós que do seu filho pedir um pão vai dar para ele uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe vai dar para ele uma serpente? Isso fechou o versículo 10. Estamos quase chegando no 13. No 11. Se vós, pois, sendo maus... Opa! Jesus está dizendo que nós somos maus, ele está fazendo o que? Ele está julgando. Como é que ele disse que a gente não julgue? Porque ele não disse o não julgue do jeito que a gente pensou, como muitas vezes a gente vive ouvindo nas várias religiões, inclusive nas palestras espíritas, um não julgueis como se a gente deixasse de ser gente. É o não julgueis no sentido de analise, mas analise com critério. Jesus podia dizer, vós sois maus. Mesmo assim você não dá pedra ao filho que pede pão, nem dá uma serpente ao filho que pede peixe. Se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, o Pai que está nos céus, ele vos dará muito mais coisas melhores. Olha para onde é que Jesus está indo. Vocês estão sabendo onde é que a gente vai chegar, no versículo 13. Eu acabei de ler o 11, só falta um para a gente chegar no 13. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos fazer aqui, esse foi o último versículo antes de chegar no ponto de hoje. Então, não julguemos, mas parece que Jesus disse, vocês não entendem o que é que eu estou dizendo, então eu vou explicar. Não julguem de forma severa demais, numa fórmula que vocês ainda não se submetem a ela. Porque vocês estão criando um padrão com que vocês vão ser analisados. Tenha calma, analise com mais cuidado, pondere um pouco mais, pense e deixe para jogar o seu julgamento depois. Coloque a sua análise bem baseada. Porque senão você está procedendo de uma forma equivocada. Você tem uma trave no seu olho e está querendo tirar o argueiro do olho. Você está com luva de boxe e está querendo enfiar uma linha numa agulha e você não vai conseguir. Porque você não vai conseguir a precisão do movimento. Quer colocar a agulha a linha na agulha? Tira as luvas e pegue, porque fica mais fácil. Estou com a vinha, põe um óculos. Ah, mas eu não tenho óculos, compre uma lupa. A gente tem 1000 maneiras de resolver de forma segura. Isso é que é o bom julgamento. Ele não está dizendo não julgue, no sentido de que a gente não entenda nada. Eu estou vendo uma pessoa má. Todo dia as televisão, pessoas agredindo pessoas por cima, rouba a moto, outro mata da bicicleta, a outra vai na porta da escola, se junta 3, 5 e bate no outro até matar ou a quase isso. Aí a gente anda. Mas foi por isso um estava visível também. Quer dizer que você está julgando os dois? Não, está visível. Porque uma pessoa equilibrada aguenta um desaforo. Ou então uma pessoa está agarrada, ela não agir. Quando a pessoa se coloca em multidão num país desconhecido, ela muitas vezes é totalmente desconhecida de todo mundo. Você diz, eu não responsabilidade por ninguém deixar vazar instintos. Muitas vezes, nossa erro é porque nós estamos sob uma injunção muito pesada. E temos dado conta. Por algumas circunstâncias a gente tem. Se chegar alguém aqui agora e entrar e começar a dizer baboseiras, como a gente está num religioso, a gente não tem paciência.
Mas a gente sai daqui, vai num carro, numa bicicleta, numa moto, ou mesmo a pé, e alguém fez alguma coisa feia na nossa frente, a gente já esquece de religião, de espírita, de igreja, a gente esquece de... se põe revoltado. Isso é o quê? Eu não sei, sabe? Isso é descontrole emocional. Isso não tem nada de obsessor, isso não tem nada de sangue quente, não tem coisa nenhuma, isso é falta de educação mesmo, é descontrole. Mas você pode julgar. Porque não dizer isto, qualquer um pode dizer, como também é descontrolado. Então eu estou julgando, eu estou olhando o argueiro com o meu olho livre. Agora, foi o que Jesus fez. Vós que sois maus, né? Dais aos teus filhos as boas. Mas aí no final ele vem para uma situação bem diferente. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí indicou, porque todo que pede recebe, todo que busca acha, e todo que bate se abrir-se-á para ele. Nossa, Jesus foi muito enfático e estava dizendo, não seja tão precipitado no julgamento, porque vai chegar um momento em que você também vai precisar. E é isso que ele queria dizer. Esse é o momento da análise tão rigorosa quanto você fez e faz, ou tão suave quanto você procede. Aí ele vai, adianta, vem traz até para que a gente entenda bem qual é o pai que o filho pedindo um pão, o pai vai dar uma pedra. Mas nem com raiva do filho a gente faz isso. Ou seja, Deus está disposto a nos dar o melhor. Perfeito. Mas você quer que isso funcione? Parece que era a pergunta que ele dizia. Então, vós que quereis, faça aos homens aquilo que você gostaria que os homens lhe fizessem. O que foi que ele fez? Qual foi a grande mudança do julgamento? Ele não disse mais que a gente não julgasse. Ele disse, julgue o outro, mas se julgando primeiro. Ele só fez uma inversão. O problema é que na vida a gente tem sempre julgado o outro. E depois a gente se perdoa. Não, eu sou frio para o outro. E comigo, não, mas eu já nasci assim. Ou seja, eu me perdoo. E aí isso não dá certo. Jesus então coloca exatamente aí a frase primordial que ele juntou quando ele foi definir o primeiro mandamento da lei de Deus. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Isso começando pelo não julgue. Vejam como é o processo intelectual, o processo pedagógico e o processo grandioso que Jesus usou para chegar no versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Uau! Agora essa porta parece que tem sentido. Porque ele disse do julgamento, disse do não julgar, disse o porquê e como devemos fazer julgamentos. Por que tudo isso? Porque Deus vai dar o melhor para a gente, e portanto não vai dar o melhor para você, não, vai ser para você e para quem você não gosta. Porque Deus vai fazer o bem para você e para quem você acha que não merece, Ele vai fazer do mesmo jeito. Agora eu preciso ter força de pedir. Força de pedir se adquire como? Fazendo julgamento justo. Aí ele diz, porque vai precisar entrar pela porta, e é uma porta estreita. Por que é que essa porta é estreita? Foi Deus quem fez a porta estreita para dificultar a nossa vida? Não. Ela é estreita porque a gente está preso nos nossos limites, somente por isso. Ela é estreita porque é muito mais fácil eu dizer, não presta, está errado, aquilo ali, aquela coisa, aquele outro. Isso é fácil. Essa é a porta larga. Eu sair culpando, condenando, apontando, julgando todo mundo. Isso é fácil. O difícil é eu olhar para mim mesmo e dizer, nossa, a vida não é assim. A vida é diferente. E para ela ser bem diferente e melhor, eu tenho que começar a olhar para o outro, querendo dar ao outro agora aquilo que eu gostaria que ele me desse. E não é do tipo, me dê para ver o que é que eu lhe dou de troco. Não. Eu vou lhe dar. E não importa o que você faça. Porque eu gostaria que no dia que você me desse, você também não me cobrasse. É o que todos nós queremos. Eu amei essa criatura durante 30 anos da minha vida e agora me fez isso. E o que foi que ela fez? Me traiu, me abandonou e foi embora. E daí?
Como e daí? E os meus 30 anos? Você estava vendendo os 30 anos? Você disse quanto custavam os 30 anos? Não, não é isso, isso são sentimentos. Ah, sentimento não é vendido, pois não? Não é vendido. Pois é, ela não comprou, não pagou e agora está com outro sentimento, e daí? Ah, mas isso é muito simples. É complexo, não é simples, é complexo. Ele talvez ou ela vai ter um novo problema, e você tem o seu. Agora, você dizer que aguentou 30 anos e que agora queria um pagamento, então você não estava amando, você estava vendendo um sentimento. Ah, mas não é tão dura a vida assim. É dura desse jeito, porque isso é o julgamento que Jesus está fazendo referência. Como é que você me abandona? E chora e treme e tal. Ai, que coisa. Como foi? Simples. Me apaixonei por outra pessoa e zarpei. E daí? Você é um ingrato, sou ingrato, sim, e daí? Aí a gente fica desconcertado, aí a gente adoece, sofre, morre, tem depressão, faz de tudo na vida. E o outro? O outro está numa boa. Aí diz, mas no dia que esse condenado se desgraçar e voltar, eu não faço mais nada por ele. Grande coisa, quer dizer, você amou 30 anos e agora vai desamar 30. 30 menos 30, nada. Você vai chegar lá de mão abanando, não adiantou nada você amar. É, mas não é assim. Tá bom, então como é que é? Como é que funciona? A questão é que um raciocínio desse nos incomoda muito. E por que incomoda? Porque o limite é o meu e o meu limite é estreito. A porta é estreita porque eu tenho uma visão estreita da porta. Quando eu estudava fazendo engenharia, tem uma cadeira de desenho que me serviu perfeitamente para entender essa passagem. Inclusive eu já comentei isso aqui no Leandro. Eu estava na cadeira de desenho e o professor disse, vamos fazer agora uma perspectiva. E o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um estudo de profundidade. Então vamos imaginar que a pessoa está aqui nesta sala e tem a porta aqui de entrada e tem uma porta lá no fundo. Mais ou menos como está aqui. Tem uma porta aqui e tem uma porta lá no fundo. E as portas são do mesmo tamanho. Aí você começa a desenhar. Você põe os ângulos, faz a convergência. Quando você chega, se você pegar uma escala e for medir no desenho a primeira porta, ela está deste tamanho. Mas à medida que você projetou a perspectiva, a porta lá do fundo está desse tamanho. E é do mesmo tamanho. O que que significa dizer? Que quanto mais longe eu estiver do meu ponto de referência, menor ele estará na relatividade da observação. Talvez seja essa a porta estreita que Jesus tenha falado. É a porta que está distante. Por que ela está distante? Porque o meu julgamento ainda está todo errado. Porque no dia que eu começar a entender o julgamento, no dia que eu começar a analisar tudo dentro de uma nova perspectiva, eu vou dizer, bom, a porta está estreita porque eu estou longe. Deixa eu ir lá perto para ver. Quando eu chegar lá pertinho, a porta está desse tamanho de novo. Era só uma perspectiva. Só que aqui é uma perspectiva existencial. É uma perspectiva psicológica profunda, que é a perspectiva que pede que eu mude. Como o professor naquele dia disse, muito bem, está ótimo o desenho, agora vamos fazer o contrário. A gente vai lá para perto daquela porta e desenha agora de lá para cá. Essa porta que era grande ficou pequena e aquela que era pequena ficou grande. Simples assim. O problema é que psicologicamente a gente não quer fazer mudança de saber onde é que está a porta e para onde a gente vai se dirigir. Isso é complicado para a nossa vida. Por isso que ele disse, entrai pela porta estreita, porque largue a porta da perdição. E aqui tem uma outra palavra mágica nessa frase. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. Espaçoso o caminho. Então essa porta ela não está levando necessariamente para uma casa nem para um lugar. É uma questão de caminho, de opção. E a gente não percebe, porque a imagem da porta estreita é muito forte. Porque a porta, Jesus disse ela num outro sentido, eu sou a porta do reino. Jesus era largo, moralmente foi o mais largo de todos que nós já vimos. Por que que ele, sendo a porta, ele agora diz que a porta é estreita? E depois que ele disse eu sou a porta, ele acrescentou, eu sou o caminho, a verdade ou da verdade e da vida que leva ao Pai.
Como é que ele está falando da porta? Depois ele se postula como a porta, e ele depois diz que ele é o caminho para chegar lá onde quer. Nós vamos passar pela porta, e ele que era largo, agora é estreito, porque a porta é estreita. Será que a gente não está fazendo uma leitura muito apressada, muito literal, muito ao pé da letra, como disse Berta há pouco? Será que a gente não está pegando o evangelho ali excessivamente em cima do pé da letra? Será que Jesus era tão mesquinho desse jeito de dizer, vocês estão fritos, se preparem, porque para entrar no reino dos céus a porta é estreitinha, ainda complica com um comentário dizendo que você ainda vai entrar sozinho, não pode estar acompanhado de ninguém. Meu Jesus, isso não pode ser Jesus Cristo, não. Isso só pode ser outro Jesus. Jesus das Quintas, das Rocas, do Alecrim, de Parnamirim, do bairro Liberdade. É algum outro Jesus, não pode ser Jesus Cristo. Ou então eu não estou entendendo o que ele disse. Como é que Jesus quer me convencer a entrar no reino dos céus? Ele diz, agarre tudo que você tem, bote nas costas, venha. E quando você chegar na porta de entrada, vai dizer, ainda é estreita, está gordo, emagreça. Porque até na questão do gordo ele prejudicou quando ele falou a história do camelo e da agulha. É mais fácil a agulha, o camelo entrar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. O rico sempre foi gordo, raramente ele pega um rico magro. Então os gordinhos estavam todos derrotados desde o tempo de Jesus. É um negócio sério. Ainda bem que aqui não tem ninguém gordo, porque se tivesse era um problema sério, a gente ficava até preocupado. Eu não queria mais nem saber do cristianismo, porque tudo de Jesus é porta estreita, é caminho estreito, é muita dor, é muito sofrimento. Não julgo, porque se você julgar, e tome cuidado, e vamos nessa, e olha, vamos lá, que vem sofrimento, que vem o capeta, e você vai para... Nossa, a gente fica apavorado com o evangelho. Por que a gente fica apavorado? Porque o pessoal está pegando o evangelho para apavorar a gente. O evangelho fala de muita felicidade, muita. Vamos ver aqui mais na frente, só mais um pouquinho. Porque é o que ele diz aqui. Logo depois que ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Uau! Espera aí, mas eu estou vivo. Então de que vida Jesus está falando? Eu não tinha prestado atenção nisso. Quer dizer que ele está dizendo que a porta é estreita, mas a porta da vida. Mas eu estou vivendo mesmo na perdição, eu estou vivendo. Então ele tinha também um outro código para falar de outra coisa. E não pode ser a vida espiritual. Por quê? Porque eu estou vivo aqui agora. E se é para eu ter vida e eu já estou vivo, então a minha vida já começa aqui, não começa do outro lado. Então é uma porta que me leva emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente para muitos lados. Tem um caminho para ser percorrido. E todo caminho tem muitas opções. Jesus não falou das opções do caminho, ele falou da porta. A gente tem que ser convergente. E não necessariamente por um único caminho, mas por uma única porta. O que já abre todo o universo de movimentação para qualquer criatura. E aí ele continua. O caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ponto. Aqui foi onde eu terminei a leitura, versículo 14. Não foi aí onde eu tinha parado? Ok. Então eu já li até o 12, peguei as duas, 13 e 14, e a 15. Versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que veem a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aí? Então o que era que Jesus queria dizer? Ele me fala de tudo isso, não julgue, não julgue. Depois ele julga quando diz que vós sois maus e não dais aos filhos coisas ruins. Depois ele diz que esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E quando ele termina de falar da porta estreita, diz que o caminho da outra é muito largo. Ele diz, guardai-vos dos falsos profetas. Qual foi o sentido de Jesus colocar essa expressão aí colada? Alguém pode dizer, não, ele disse isso num outro momento e Mateus não tinha o que fazer e juntou tudo num pacote só. Que seja o erro de Mateus, mas dá todo o sentido a tudo que a gente está vendo até agora. Não peguemos as informações somente porque alguém disse. Cuidado com os profetas nos atemorizam. Quantos milênios nós não já vivemos morrendo de medo do capeta e do inferno?
E aí de repente a gente descobre que nem existia um nem outro. Quantas vezes a gente está vivendo sob uma ameaça terrível, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, os espíritos do mal vão tomar conta de mim. Mas é assim que faz. Eu falei aqui, eu acho que a última palestra que eu fiz aqui foi sobre a parábola do semeador. E eu chamei a atenção para um detalhe interessante. Na primeira parte da parábola, o Mateus, o próprio Mateus, ele diz que aquele que deixou a semente cair no caminho, vieram as aves do céu e as comeram. Depois que ele termina toda a descrição da parábola do semeador, aí o evangelista começa a explicar. Isto significa dizer, as primeiras sementes que caíram no caminho, são as pessoas que, em recebendo a palavra do Senhor, vieram as aves não, vieram veio o espírito do maligno e tirou. Ou seja, a primeira interpretação já saiu errada de partida. E olha que era um discípulo como Mateus. Por que saiu errada? Porque se Jesus disse que era um exemplo com aves do céu, aves. Ele não falou aves agorentas, não falou monstros que voam, ele falou de aves. Que quando ele precisou falar da mais bela passagem do Evangelho, a mais poética de todos, sejamos como os lírios dos campos, como as aves do céu, era exatamente a mesma imagem que ele usou outra vez. Como é que agora ele está dizendo, as aves do céu vêm comer a tua semente? E vem um evangelista logo ali juntinho e vem dizer que isso são os espíritos do maligno. Nós estamos, às vezes, às mãos dos falsos profetas nessas horas. Por quê? Porque vivemos acomodados. A gente lê aqui, olha, cuidado para não entrar na porta larga da perdição. E o que é porta larga da perdição? Aí vem logo, carnaval, bebida, sim, tá bom, isso é ruim, ok. Mas e o que mais? O que é mais perdição? Aí a gente fica com medo, porque na hora que a gente começar a dizer mais o que é perdição, aí vai começar a afetar. Eu falo de cigarro porque eu não fumo. Eu falo de bebida porque eu não bebo. Eu falo que não falo palavrão porque eu não falo. Mas na hora que eu falo palavrão, qual é a relação? Ah, bebida, cigarro, essas coisas. Por que essas coisas? Porque as outras coisas eu estou incluído. E aí eu já não digo. Porque se eu quero corrigir o outro que fuma para parar de fumar, eu tenho que corrigir o meu comportamento que ainda está equivocado. E aí a gente faz o julgamento da trave do olho versus o argueiro do olho do outro. E aí onde a gente se complica. Por isso que Jesus, logo colado ao cuidado com os profetas, porque até aí, olha como Jesus era sábio. Ele fechou, ele é tão sábio que eu já engoli meu tempo todinho, mas eu vou terminar. Ele depois que coloca os profetas, aí a gente que estava preocupado, a gente diz assim, yes! Ok, os profetas que estão me colocando para me perder. Mas parece que transferiu toda a culpa para eles. Aí Jesus vai e diz, pode ser que alguém pense isso que Jacó disse. Então já vou colocar outra frase aqui para a gente fechar o assunto. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Aí virou. Aí o negócio agora não é só do profeta, é meu também. Porque eu também sou árvore, eu também dou fruto. E qual é o fruto que eu dou? E o que é que eu tenho produzido? É por isso que eu tenho que ter cuidado no meu julgamento. E é por conta desse julgamento que eu termino encontrando uma porta estreita. Eu sei que hoje, quando terminar aqui, que já está terminando, vão dizer assim, mais uma vez, Jacó veio falar no Leão, e vai deixar a gente tudo encasquetado. Mas quem mandou me chamar para falar hoje? Que hoje nem era meu dia. Mas disseram, não, Jacó, vai tu, porque o outro não pode ir, chamaram porque quiseram. Aí pedem para eu analisar uma coisa que todo mundo acha que é muito certa, a portinha estreita, e todo mundo diz isso, porque todo mundo, de uma certa forma, já diz assim, bom, eu não vou mesmo, então ela pode ser estreita. O problema é que ela não é tão estreita desse jeito. Nós é que somos largos demais. E aí a gente está precisando dar uma enxugada, não no corpo, mas sobretudo no nosso psiquismo, na nossa mente,
nas nossas ideias, nas nossas acusações, nos nossos julgamentos pesados. Aí é onde a gente vai afinar para poder estar ajustado na porta. E não necessariamente porque a porta leva para um local muito difícil e do qual a gente nunca vai conseguir chegar perto. Porque a porta, palavras de Jesus, é Ele. E Ele é o caminho. Ele, quem? Ele, Jesus, pessoa física? Não. Ele, Jesus, toda a sua moral. Esse é o Jesus que vai nos levar ao reino dos céus. E eu garanto a vocês, esse é uma porta larga, não é estreita não. Ela só é estreita porque a gente está olhando de muito longe ainda. No dia que a gente se aproximar mais de Jesus e falar com Ele mais pertinho, a gente vai ver que a porta é larga e todos nós podemos passar por ela. Sejamos em grupo, sejamos individualmente. Ninguém entra nela sozinho, nem precisa estar acompanhado também para entrar. Nós podemos entrar de diversas formas. Eu espero de coração que a gente reveja um pouco esse conceito de porta estreita, descobrindo dentro de nós mesmos que nós podemos ter isso de uma forma mais suave, entendendo o que Jesus queria dizer. Foi de propósito que eu preferi resgatar do próprio Evangelho todo o texto, para a gente entender como é aparentemente simples e, por outro lado, como é complicado quando a gente não tem uma visão de todo um processo, porque Jesus não disse que a porta estreita era a porta estreita e pronto. Ele colocou num contexto. E o contexto começou no não julgueis, e no final dizendo, cuidado com os seus frutos, porque eles dirão exatamente quem você é. Ou seja, ninguém vai precisar dizer quem você é. Ninguém. Você mesmo vai dizer. Se você tiver frutos bons, você é uma boa árvore. Se você tiver frutos maus, terá frutos maus. Sem que ninguém precise dizer coisa nenhuma. Quanta sabedoria, não é verdade? Deixa eu tocar aqui agora. Por favor, é claro que eu não quero, de jeito nenhum, mas hoje quando a gente fala muito duro do Evangelho, ninguém bate palma, fica todo mundo calado. São os frutos. E ainda por cima eu sou muito cara de pau, né? Fala a verdade. A irmã da Guimar fica ali para ver navios com essas coisas. Isso é esse meu irmão Jacó, é complicado. Ai, ai. E isso é porque hoje eu estou meio cansado, porque eu acabei de chegar de viagem. Imagina se eu tivesse chegado aqui bem descansado. Cheguei com essa corda toda. Olhe para mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu quiser, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando que você tem a mim. Faça aos outros o que quer pra si. Faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou robô, só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre e o Senhor. Jesus, 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 a maior
história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, amigo, irmão, mestre, Senhor. Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, a tua fala de amor. Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Às vezes olho a minha volta procurando luz, só vejo escuridão. Às vezes meio constrangido busco um amigo que encontrou solidão. Às vezes meu olhar tão triste me diz que não existe motivo pra alegria. Mas quando isto acontece, faço uma prece ao Filho de Maria. Tudo que ele disse, muita gente esqueceu. Mesmo assim, seu amor, ele nos deu. Por isso, se a luz, toda a alegria, entrega a tua vida. Entrega a tua vida ao Filho de Maria. Entrega a tua vida ao Filho de Maria. Obrigado. Nem para que eu fui falar, né? Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e pedir tudo de bom.
comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Nem é tão estreita essa porta, né? Porque brincadeira, depois tudo a gente já vai com a música, depois vai receber um passo, Dona Dagmar vai fazer uma prece. Olha, é maravilha, não tem porta estreita não, a gente é que tem que se aproximar um pouquinho mais dela para fazer uma boa travessia. Muito bom domingo para todos, tudo de bom, muita paz.